Aí. Foi Valeu. entrando alguém, pega na esteira da nossa conversa. Bom, então, bora começando pelo tema que a gente colocou para essa Perachá, que é o encontro de Rebeca com Isaac, ou de Isaac com Rebeca. Bom, nesse encontro aqui a gente percebe que dos patriarcas, quem teve uma vida, vamos chamar de monogâmica, uma só esposa, é o Isaac. Abraão teve Sara, Agar, a Keturá, que é uma. Outro diz que era uma outra mulher, outro diz que era a mesma Agar, mas de qualquer maneira não era só a Sara. O Jacob gostava da Raquel, acabou se casando uma jogada com a Leia também, ainda ficou com as duas concubinas também, a Zilpá e a Bilhá. Já o Isaac não, o Isaac ficou só com a Rebeca, isso até o final. Então, o que tem de junção, certo, nessa história do Isaac com a Rebeca? O Abraão foi preocupado com quem o Isaac, filho dele, iria se casar, tá certo? Eis que ele fala com Eliezer, o seu mordomo, vamos chamar assim, para que ele procurasse entre os seus parentes de Abraão, lá onde eles moravam, entre os arameus, tá certo? Uma esposa que seria praticamente uma prima, digamos assim, do Isaac. E assim o Eliezer vai com essa missão, e ao chegar lá, tá certo? O Eliezer faz tipo, como posso dizer, um trato com Deus, tá certo? A mulher que fosse simpática com ele, que fosse as coisas, talvez fosse a mulher certa para casar com o patrão dele, digamos assim. E assim se encontra com a Rebeca, tá certo? E a Rebeca diz: Chete, pegam gemalecha, asque, ou seja, beba, aqui também vou dar de beber aos seus camelos. E aí o Eliezer entra em contato com ela, bate miat, você é filha de quem? Ela diz, bate Betuel, Arami, filha de Betuel, o arameu, que era filho de Nahor, que era casada com Milcá, e assim dá todo o parentesco, para mostrar que era da família de Abraão. De Abraão. Aí o Eliezer vai, fala que tem que falar com Betuel, o irmão da Rebeca, que é o Labano também. Eles ficam felizes. Eles dizem, mas vamos perguntar a opinião, ou seja, a vontade, o desejo da Rebeca. Você quer ir com esse senhor aqui para se casar com teu primo lá, digamos assim? Aí ela diz que sim. Ela diz que sim. Então é aí que eles ficam mais um pouquinho na casa, se preparam para vir. Eles moravam até ao encontro de Isaac. E assim ela vai. Quando chega próximo e se avista um homem de longe, ela pergunta: quem é esse? Diz, não, esse é Isaac. Aí ela fica nervosa, ela se cobre o rosto e acaba caindo do camelo de nervosa de ver o Isaac, tá certo? E pelo que parece, naquela ansiedade de cada um, parece que os dois de fato se gostam. E vira uma alegria, e assim o Isaac atende, tá certo? Como se fosse no lugar da mãe dele, vamos falar assim, tá certo? Preenche perfeitamente as necessidades do Isaac. E o Isaac, então, casa-se com a Rebeca, passando um pouquinho para Perachá, o seguinte, só para a gente ter aqui a questão do estudo, que ela teria filhos com quantos anos de idade? Então, tem um comentário aqui de Rashi, para nos dizer que a Rebeca se casou, ela tinha 3 anos de idade, bem novinha, né? Isso é baseado em que o Rashi diz isso? Ao final da Perachá da semana passada, eis que é falado sobre o sacrifício de Isaac. E Isaac estaria com 37 anos. E no final da Perachá é anunciado a Abraão o nascimento, digamos assim, de Rebeca, de Betuel e tudo mais. Esse Isaac casou com 40 anos, ele tinha 37 quando foi anunciado, então ela tinha 3 anos de idade. Essa é a opinião de Irachi e de outros sábios. Por isso, quando ela se casa com o Isaac, a dificuldade de engravidar, é lógico, com 3 anos de idade.
foi engravidar 20 anos depois, só que ela estava com 23 anos. Então, essa que a gente lê sobre. Mas os netos de Irachi só teve filhas, não teve filho homem. Então, os genros e os netos, tá certo? São chamados de Tosafot. Tosafot quer dizer adicionais. Então, muitas vezes discordam do que o avô falava, eles corroboram, às vezes esmiuçam mais. Eles falam, não, a gente pode entender aqui de outros relacionamentos, ou seja, de outras inferências do texto, que, na verdade, a Rebeca tinha 13 anos de idade. Não só 13 anos de idade. E o que foi anunciado a ela, ou seja, anunciado a Abraão, o nascimento dela, mas tinha passado 10 anos já. Foi só quando foi anunciado, mas ela tinha nascido. Ela tinha 13 anos de idade, se casou com o Isaac, passou 20 anos para ela ter o filho, foi filho com 33 anos. Ela teve, então, Jacó e o Esaú. Agora, a gente tem que entender o que tem de tão... qual é a harmonia, que deve existir entre um casal, tá certo? A harmonia é a seguinte, logicamente a gente fala aqui muito a questão do amor entre o marido e a mulher e o marido. Mas olha como isso se dá da seguinte maneira. Nós sabemos que o nome do Eterno é composto de 4 letras. Letra Yod, letra Re, Vav e um Re. Somando-as, a gente vai ter o Yod é 10, Re é 5, Vav 6, 5. Dá 26. 26. Daqui tu entende muitas coisas. Por que 26? Daqui tu entende que a Torá foi entregue para Moshe, para o povo no Monte Sinai, na 26ª geração depois de Adão. Então Deus criou o mundo, percebe que o Adão, digamos assim, não tivesse preparo para receber a Torá inteira, a história da árvore da vida. Então vai entregar só depois, na 26ª geração, seria a plenitude do nome do Eterno. Isso é uma coisa. Outra, o início, digamos assim, do povo, especificamente a partir de Abraão, aí nós temos Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, e as matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Bora somar o número de letras que tem nesses nomes. Abraham, Aleph, Bet, Resh, Re, Mem. Abraham dá 5 letras. Yitzhak, Yod, Sadi, Het, Kof, 4 letras. 5 e 4, 9. Jacó, Yaakov, Yod, Ain, Kuf, Bet, mais 4. 9 e 4, 13. Agora as matriarcas. Sara, Sineresh, Re, 3. Rebeca, Rivka, Resh, Bet, Kuf, Re, 4. 3 e 4, 7. Lea, Lamed, Aleph, Re, 3. 3, 10. Rachel, Resh, Het, Lamed, mais 3, 13. 13 e 13, 26, novamente. Então, os patriarcas, que eu chamo matriarcas, representavam também aqui a plenitude do nome do Eterno. Bom, dito isso, tá certo? 26. Então, 26 consegue ter a presença de Deus, digamos assim. Então, quando a pessoa se casa e tem o amor, tá certo? Como é amor em hebraico? É a palavra ahavá. Ahavá é amor em hebraico. Como se escreve? Aleph, Re, Bet, Re, Ahavá. Bora somar. Aleph é 1. O Re é 5, já tem 6. O Bet é 2, já tem 8. Mais outro Re, 5. 8 e 5, 13. Mas tu vais casar só com um amor de uma pessoa? Não, tem que ter o amor do marido, tem que ter o amor da esposa. Ah, agora sim, Ahavá com Ahavá, 26. Aí tu tem a presença do Eterno naquele casal. Então, por isso que do Isaac e com a Rebeca tinham, digamos assim, essa sintonia, vamos falar assim, perfeita, entre o marido e a esposa e o marido. Tanto é verdadeiro isso, que a gente não percebe em Isaac
algum tipo de, vamos falar, disputa com a sua própria mulher. Por exemplo, quando a Rebeca estava grávida, ela sentia que brigavam no ventre dela os dois fetos. Aí está escrito, Vateler, Lidrosh, Etachem, que ela foi perguntar a Deus. Aí fala os comentaristas, ela foi? Como assim ela foi? Ela casada com Isaac, que é praticamente um profeta, ela não pergunta para Isaac, Isaac, o que é isso? Não, ela foi perguntar. Aí Rashi e o próprio Talmud perguntar para quem? Aí é dito que na época dos patriarcas, e até antes, se tinha uma yeshivá, uma casa de estudo de Torá, que era de Shem, filho de Noé, e Eber, um tetraneto de Noé e um antepassado de Abraão. De Eber, Deus hebreus, tá certo? Então lá se ensinava a Torá e tudo mais. Então ela foi perguntar lá. E lá disseram para ela, olha, tem dois filhos no teu ventre, que serão duas nações, que já brigam entre si, e que o maior vai servir o menor. Bom, mas isso quando o menor tiver seus méritos. Quando tiver seus méritos, será suplantado pelo maior. Bom, então, a gente vai pular aqui um pouquinho para outra situação. Falamos de Isaac e Rebeca. Aí agora a gente já passa com os filhos, só para a gente entender um pouco essa sequência aqui. Aí Jacó e Esaú, dois irmãos, tem o amor do pai, o amor da mãe. Pelo texto a gente percebe que tinha uma ligação maior de Isaac com Esaú e de Rebeca com Jacó. E aí isso acontece em todas as famílias, tá certo? Os pais, importante que os pais não demonstrem isso para seus filhos, as suas preferências, digamos assim. Mas isso acontece. Bom, nessa história toda, tem a questão da primogenitura. Eles que eram gêmeos, mas assim mesmo é tido Esaú como o primeiro filho. Ele saiu primeiro, certo? E o Jacó veio na sequência segurando o seu calcanhar. Então, a Esaú caberia, digamos assim, a primogenitura. E Rebeca e o próprio Jacó percebem um certo desdém de Esaú a uma situação como essa da primogenitura. Bem, então, bora tentar entender. E desses dois irmãos, tá certo? Eis que o Jacó, sua mãe dando o seu conselho para ele, e diz, olha, tu vai ter que tomar essa bênção pelo teu pai. E o pai já era cego. Aí ela faz toda aquele esquema, vamos chamar assim, tá certo? Aí o pai manda o Esaú fazer uma grande comida que ele gostava e o servir em seguida fazer a bênção. Isso a mãe faz a mesma comida, reverte o Jacó com um pelo que ficasse peludo e a filha vai se apresenta antes do Esaú com seu pai que era cego. E o pai diz, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos que eu estou apalpando são as mãos de Esaú. E aí o pai acaba abençoando, então, o Jacó. Isso causa um transtorno muito grande no Esaú, que também não podia ser diferente, tá certo? E percebe uma certa jogada aqui do irmão dele. Bom, aí ele diz, mas pai, só tem uma benção, dá outra benção, qual é o problema aqui? Ou seja, representava uma certa praticidade das coisas, isso que o Esaú era. Enquanto o Jacó era, como diz o texto, Yoshev ou Halim, aquele que habitava em tendas, e o nosso comentarista diz, que tendas? Há tendas de estudos, de Shem e Eber, do filho de Noé, e seu tetraneto, Shem e Eber, estudava lá. Bom, a partir daí, o Jacó tem que ir embora, tá certo? Com medo que o José o matasse. A mãe vai então lá com meu irmão Labã, no mesmo lugar que o Elias tinha procurado a Rebeca para casar com Isaac. E assim o Jacó vai, tá certo? Fica para lá, tem as suas duas esposas,
aquela história toda da Raquel, acabou cantando. Mas eu quero apressar um pouquinho aqui, depois que chegar lá a gente vai esmiuçar esse assunto também. Quando Jacó volta com as suas mulheres e seus filhos, eis que tem um reencontro com Esaú. E aí o Jacó tem um medo muito grande. E desse medo muito grande, eles que têm um sonho, uma visão profética, tá certo? Ele luta com um anjo, vence o anjo na luta, que a gente comentou isso semana passada. Ele fica coxo, o anjo toca no nervo ciático dele, e ele chama aquele lugar de Peniel, a face de Deus. Já diz que eu vi Deus face a face. Bom, dessa história, apesar de os dois terem feito as pazes, mas cada um segue o seu caminho. O Esaú toma o lugar do Monte Seir, que é ao sul de Israel, e Jacó vai habitar em outros lugares, como Hebron, Beersheba, outros lugares ali. Bom, aí tomam caminhos diferentes. A Torá não deixa de mencionar que Esaú e os edomitas são nossos irmãos. Em momento algum, a Torá vai dizer tratar mal ao Esaú e aos edomitas. Então, eles vão permanecer com seu respeito devido, apesar de não serem, digamos assim, amigos do povo de Israel de uma forma direta, mas a Torá fala sobre eles com maior respeito. A gente sai do Egito, por exemplo, e vamos atravessar a terra de Edom, e Edom não permite, eis que a gente é obrigado a contornar a terra de Edom. Não mexa com Edom, não mexa com o irmão Edom. Bom, então, no capítulo 36, aqui de Gênesis, vai se dar um capítulo inteiro para nos relatar toda a descendência, digamos assim, de Edom, de Esaú. As mulheres que ele teve, os filhos que ele teve, os seus netos, a parentada que ele teve das outras mulheres que ele arranjou. Ele casou-se também com uma prima dele, que era Basemat, filha de Ismael, que era irmão do pai dele, de Isaac. Bom, em toda essa sequência aí. Entre essa sequência, a gente vê também a figura de Amaleque. Amaleque é filho de Esaú, descendente de Esaú, tá certo? E é parente nosso. Os amalequitas são parentes nossos. Aí aqui que vem uma coisa meio, vamos falar assim, complicada. Ora, Torá lá em Êxodos, quando a gente sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, a gente vai receber a Monte Sinai, tem um encontro com Amaleque. E eis que Amaleque vem lutar contra o povo de Israel. Ora, nós tínhamos passado lá no Egito as 10 pragas lá, saímos do Egito com um milagre da travessia do Mar Vermelho. Como que Amaleque não teve medo disso? Todos os outros povos tiveram medo. Amaleque não teve medo. Amaleque foi lá. E por esse motivo a Torá fala de uma maneira veemente: não esqueça de lutar contra Amaleque e apagar a memória de Amaleque. Ou seja, aqui a gente percebe que do que os egípcios fizeram, do que os babilônios mais adiante nos fariam, os assírios, outros povos, não é nada em relação a Amaleque. Tá, mas Amaleque, a gente percebe, digamos assim, não passava de uma guerrinha, porque tão grande sentimento de combater o Amaleque. O que tinha de tão ruim Amaleque para isso? Então, essa é a questão que a gente vai abordar um pouquinho aqui. A história é a seguinte: o Amaleque era de uma maneira tão perigoso para o povo de Israel, porque o Amaleque, além de ter sido o primeiro povo que disse: não, porque vocês estão com medo desse povo que veio aí do Egito para cá, para de milagres? Que milagres? A gente vai combater eles. Então, existe uma relação na gemátria, na parte numérica, do nome Amaleque. Amaleque é Ain, é 70, o Mem é 40, Lamed é 30, já tem 140, né? E o Kof é 100, 140, mais 100, 240, no nome Amaleque, que corresponde à palavra Safek, que é Samer, Fei, Kof, também dá 240. O que é Safek no hebraico? Dúvida. Então Amaleque é aquele que vem colocar em dúvida a fé em Deus, a fé nessa história que é colocada, que é contada para nós, a fé na Torá.
É como se eu tivesse dito, tu está acreditando nisso? Isso é uma mentira, cara. Não aconteceu nada disso. Tira do Egito, que eles foram, um milagre do Mar Vermelho. Nada disso aconteceu. Então, ao jogar essa dúvida e uma hesitação na fé que causa nos que estão ouvindo, tá certo? Então, isso que é o grande problema com a Amaleque. Então, a gente tem que saber tirar a dúvida dos nossos corações, tá certo? Para a gente poder servir a Deus devidamente. Então, aí, isso é uma coisa. Não quer dizer que fisicamente o Amaleque não exista. Tanto é prova que mais adiante, quando o rei Saul assume o poder em Israel, uma das suas missões seria vencer os amalequitas. Ele vence, mas deixa vivo o Agag, que foi preciso que Samuel, o profeta, que ele mesmo matasse o Agag. Pega uma espada e ele mesmo mata o Agag. Agag também é mencionado já no livro de Números, como um rei de Amaleque. Então, Agag não é o nome próprio do rei, e sim o nome título do rei. Assim como Faraó é o nome título dos reis do Egito, Agag era o nome título dos reis de Amaleque. E Malquisedec, Adoni-Sedec, como é mencionado em Josué, era o nome título dos reis que dominavam Jerusalém. Abimelech, também o nome título dos reis filisteus. Vai ter a história de Abimelech com Abraão, em relação a Sara, e depois de Abimelech com Isaac em relação a Rebeca. Os dois não são os mesmos, mas o nome é o mesmo, ou seja, o nome título é o mesmo. Então, Agag. Aí a gente vai mais adiante na história, chega no livro de Esther, aquela confusão toda no reino da Pérsia, e Amã era o quê? Agagita. Que é Agagita? Descendente de Agag. Então, em cada geração, tu tens os amalequitas, os agagitas, que querem destruir o povo de Israel. Que querem destruir o povo de Israel. Então, não só a questão das ideias, digamos assim, tá certo? Da fé, como até fisicamente. Bom, dito isso, a gente vai passar um pouquinho para um outro assunto, que é tudo interligado, né? Com o estudo da Torá, você vê que um assunto aqui mexe com outro assunto lá. Bom, o que está na Torá escrito lá, nos remete para o mundo daqui de hoje. Do mundo de hoje que a gente está vivendo, eis que nós temos as crenças, que estão nos nossos livros, que nós seremos redimidos. Seremos redimidos. O que é a redenção do povo de Israel? Então, é igual a história que nós saímos do Egito da opressão, através de um agente divino, para a gente entender, no caso do Moshe, e fomos levados, atravessando todo o Mar Vermelho, o deserto, até a chegada da terra de Israel. Lá o Moshe não consegue entrar e o Yehoshua fazer esse papel da conquista da terra de Israel. Então, nesse mesmo molde, digamos assim, tá certo? Se espera a redenção do povo de Israel. Tu sai de uma opressão, que no caso é um exílio, e tu vais para a redenção. Que a redenção é a volta para a terra de Israel, a conquista da terra de Israel e o restabelecimento, no caso agora, de um reino de Israel, de um reino dos judeus. Então isso aconteceu quando a gente voltou da Babilônia, na época de Ezra, Nehemiah, Zorobabel, Sheshbatzar, como é mencionado, através de Cores. Cores é o mesmo que Ciro em português, que era rei da Pérsia. Rei da Pérsia. Ele então fez um decreto. Ele dizia que todos os povos que estavam na Babilônia podiam voltar para suas terras, reconstruírem seus templos e orarem pela paz de Cores. Entre esses povos estava também o povo de Israel, e a gente conseguiu voltar a Jerusalém com a ordem do rei, digamos assim, e fazer novamente a construção do templo. Demorou-se um pouco no segundo tempo, mas essa veio a partir de Cores. E Cores é mencionado diretamente o nome dele no profeta Isaías, no capítulo 45. Lá fala Cores Meshirro. Meshirro quer dizer o que em português? É o ungido de Deus. Bom,
Então, a redenção, ela se dá da saída do povo de Israel da opressão para a chegada ao momento de reino de Israel, de autogestão do povo de Israel, de soberania do povo de Israel, de independência para o povo de Israel. Tudo isso com o objetivo qual é? Que através da soberania, da independência, da autogestão, você possa cumprir melhor a Torá. Por exemplo, ao viver numa situação como essa, tu tem o Shabat. Ah, o Shabat é feriado. Ah, tem o Yamim Tovim. Yamim Tovim é feriado. Ah, eu quero ir ao supermercado comprar as coisas lá para casa, cacheta. Pode comprar. Tudo é cacheta. Aí, aumento meus méritos para eu servir a Deus. Aumentando meus méritos para servir a Deus, eu posso alcançar o Lamabá. Se eu moro no exílio, que tudo mais é difícil. Cachê é difícil de encontrar. E se encontra, é caro. Tem que dispor, realmente, de uma vontade. Eu vou comer cachê, um exemplo. Aí chega o Shabat. Ah, o Shabat. Se eu trabalho num lugar que não me deixa descansar no Shabat, é uma dificuldade para mim. Então, como é que eu posso cumprir a lei de Deus vivendo no exílio? A dificuldade é maior. Então, para isso, eu preciso de uma redenção, que ela se dá através do ungido de Deus, do Mashiach Hashem, ou então do Messias, de outras palavras, e aí me leva para a terra de Israel, restabelece o reino de Israel e estabelece as leis de Deus lá. O Shabat é feriado, tudo é cacheira, aí ia ficar mais fácil para guardar as coisas. É como eu me lembro, ao morar em Israel, tá certo? Época de Pêssar. Em Pêssar, todas as padarias judaicas estão fechadas. Aí aquele judeu que não quer cumprir nada, existe, infelizmente, tá certo? O que ele faz? Vai comprar pão lá com um árabe lá. O cara tem que fazer um esforço para não cumprir. Está tudo de bandeja, para cumprir, vai cumprir as coisas, cara. Não, ele faz um esforço para ele não cumprir. Por exemplo, ele gosta de comer uma carne de porco. Aí eu sei que o árabe também não come. Mas mora cristão lá, ele vai comprar do cristão. Já está aqui na terra de Israel, já consegui o mais difícil. Isso aqui é mais fácil. Não, mas tem pessoas que têm, como a tua diz, é dura ser vista, quer fazer aquilo para fazer errado. Mas, de qualquer maneira, tendo o reino de Israel, tu tens o quê? A possibilidade de cumprir mais a Torá, de se aprofundar no que de conhecimento e assim alcançar o Olam Abá. Ou seja, tu faz as coisas no Baolam Hazé, desse mundo, para tu alcançar os méritos, não servir para o Olam Abá. Bom, dessa maneira, a gente vai chegar na questão do atual momento que está vivendo. Estamos vivendo um momento da seguinte maneira. O reino de Israel já existe. Tudo que a gente falou aqui antes, esse reino já existe? Ou, em outras palavras, o Estado de Israel representa esse reino de Israel? Isso é uma pergunta. Os chefes que estão lá no Estado de Israel estão numa categoria do que a Torá estava dizendo sobre o reino de Israel? Sobre esse ungido para poder nos guiar, ou autogerir, como eu falei antes? Então, essa é uma pergunta de difícil resposta do mundo de hoje. A gente vai ouvir vários rabinos e vamos ver aqui grupos, para não falar individualmente, grupos diferentes. O que pensa cada grupo. Bora ver. O grupo judaico, conhecido como Haredim. Haredim é um grupo bastante religioso, bastante observador das leis, são bastante estudiosos da Torá. É um grupo importantíssimo, tá certo? Para manter, digamos assim, intacto ou com condições profundas de conhecimento da Torá. Esse é o mundo Haredi. Existe outro mundo que não leva esse nome de Haredi, chama-se Dati Leumi, que são religiosos também, ao mesmo, mas com uma visão um pouco diferente da que dos Haredim têm. E depois outros grupos, que a gente vai falar na sequência.
Então, o que diz o grupo dos Haredim? Eu estudei em Yeshivot de Haredim. E para você aprender Torá de fato, é importante que você fique no Yeshivot de Haredim. Os Haredim são divididos entre si também. Lá tem os Mitnagedim e os Hassidim. Os grupos racídicos e os grupos que não são racídicos, certo? Mas a cosmovisão, a maneira como eles enxergam o mundo como um todo, não tem muita diferença. Tem muita diferença. Então, eles enxergam que o momento atual que está vivendo, o Estado de Israel não representa o reino de Israel. E tem suas alegações, que também são corretas, digamos assim. Por exemplo, o que se esperava quando a gente faz a oração pelo restabelecimento do reino de Israel, tá certo? É que se vá cumprir a Torá lá de uma maneira, digamos assim, 100%, vamos falar assim. E, no entanto, o que se vê no Estado de Israel hoje, tem religiosidade, mas tem muita laicidade, ou seja, é muito laico, muito laico. Então a pergunta é, mas será que esse é o Estado? Esse é o reino que estava esperando? Então, na visão dos Haredim, esse não é o Estado, esse não é o reino de Israel que está esperando. Não é o reino que está esperando. Tem muitos judeus lá que não querem cumprir as coisas. O governo de Israel também é um governo formado por pessoas do povo, logicamente, porque é democrático, e pessoas que não cumprem a Torá, e também não querem cumprir, e não querem que tenha no Estado de Israel leis, digamos assim, da Torá, que segundo eles, iam oprimir o povo a cumprir coisas contra a sua vontade. Então, é um Estado de difícil, digamos assim, para aqueles que querem seguir profundamente a religião. Isso na visão de quem? Dos Haredim. Certo? É uma visão. Já outra visão dos Datim Leumim. Datim Leumi, certo? Eles são, podia traduzir assim em português, são religiosos que aceitam o Estado de Israel, nacionalistas, daí o termo nacionalista. Bom, no grupo lá, tá certo, dos Haredim, a gente tem uma ideia, eles não comemoram a data de Yom Ha'atzmaut, da independência de Israel. Como eu falei, como ele não reconhece o Estado como algo que seria o reino de Israel, tá certo? Ainda vai chegar, então isso que tem agora não é nada. Não é nada. Então eles não comemoram o Yom Ha'atzmaut. Já o grupo, os Datim Leumim, não, nós exatamente reconhecemos aqui o Estado de Israel. A gente comemora, e com bastante alegria, o dia da independência de Israel, Yom Ha'atzmaut, tá certo? Que foi determinado, digamos assim, não por rabinos, apesar que o rabinato de Israel na época é que deu o aval para essa data, que é dia 5 de Iyar, 5 do mês de Iyar. Então, todo ano, 5 do mês de Iyar é o Yom Ha'atzmaut. E como seria comemorado? Aí, um ano depois do primeiro Yom Ha'atzmaut, em 1949, como seria comemorado? Aí o Beit Din, ou seja, o Rabino de Israel, fez um estudo sobre isso, determinaram que seria, então, o Nussar, ou seja, o rito para esse dia Yom Ha'atzmaut. Então, se lê o Salmo de Pessah, que é o Salmo 107. Por quê? Porque já como em Pessah representa a redenção da opressão, e Yom Ha'atzmaut estaria numa categoria similar. A gente lê o Hallel, que é aquela oração, que é o Salmo 113 até o Salmo 118, se lê nas festividades, se lê em Pessah, se lê em Shavuot, se lê em Sukkot, deve ler também Yom Ha'atzmaut. Bom, então esse grupo segue isso. Então, ficou agora, e para diferenciar do outro grupo, enquanto o grupo dos Haredim usa essa kippah preta, tá certo? O grupo dos Datim Leumim, eles usam aquela kippah de crochê. De crochê. Então, que eles representam os judeus que aceitam o Estado de Israel.
certo? Então tem essa diferença entre uma coisa e outra. Cada um defende. Então, para esse que defende que o Estado de Israel ele diz, não, cara, tudo isso aqui é um processo. Primeiro, Deus nos deu o Estado de Israel. Tem coisas erradas? Tem. Tá, mas isso vai com o tempo. Você vai melhorando. Já outro grupo, não. Não, porque tem coisa errada, só podemos aceitar e ver alguma coisa diferente quando de fato, a gente tem a chegada do Messias, a gente tem o reino de Israel. Tá, mas aqui, o que eu vou entrar agora com a história que a gente falou de Amaleque, lá no começo, tá certo? Percebam bem o que eu vou falar para vocês aqui. Antes da redenção do povo de Israel, para ver essa parte final, teríamos, ou terá que haver a guerra de Gog e Magog, tá certo? Relacionada, contada lá no livro de Ezequiel 38. E os outros profetas falam dessa guerra também, mas não mencionam esse nome Gog e Magog. Bom, aí vem uma discussão no Talmud se Gog e Magog aconteceria antes da redenção ou depois da redenção. Segundo o livro do próprio Ezequiel, dá a entender que depois da redenção, o povo voltava para a terra de Israel, já seria habitante da terra de Israel, e aí quando se daria a guerra de Gog e Magog. Segundo os outros profetas, ao falar dessa guerra, dá a entender que antes da redenção. Então, o Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, o seu Mishneh Torah, ao falar dessa situação, diz, olha, tem quem diga que e deixou em aberto. Então, pode ser antes, pode ser depois. Então, a guerra de Gog e Magog é uma guerra a nível mundial, que principalmente a grande preocupação era acabar com o povo de Israel, era acabar com a fé de Israel, como se fosse uma reedição de Purim, o festival de Purim lá. Bom, a pergunta é, mas quem é Gog e quem é Magog? Para a gente saber disso. Bom, a gente não tem agora como Magog é tal povo. Bora ver o que falam as nossas fontes. Então, tu pega a Torá, capítulo 10 de Gênesis, lá fala, depois do dilúvio, de Noé e seus filhos, e seus netos, e seus descendentes. Dentre os netos de Noé, 3 filhos. Shem, Ham e Yefet. Os filhos de Yefet é falado Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal e Tiras. Não disse muita coisa, os nomes deles. Quando tu lê essa mesma passagem, na tradução para o aramaico, que é o Targum, tu tem o Targum de Onkelos. Onkelos era um romano e foi mandado, se não me engano, por Nero, para tentar acabar com o judaísmo. E daí se convenceu, que era verdade, acabou se convertendo. Ele era Aquila, e virou Onkelos. E tem a tradução, também para o aramaico, do Rabi Yonatan ben Uziel. Não tem o famoso Rabi Yohanan ben Zakkai, que eram discípulos de Hillel. Então, enquanto Rabi Yonatan ben Uziel seria, digamos assim, o mais top dos alunos dele. E o Rabi Yohanan seria o outro. Então, na tradução do aramaico, do Rabi Yonatan ben Uziel, fala Gomer, Magog. Aí ele diz, sabe o que ele bota em Magog? É inacreditável isso. É inacreditável isso. Você pode ler, se tirando em pouco. Está escrito lá em hebraico, lá no que seria o aramaico. Germânia. Germânia? Aí, como que o Raham lá pôde traduzir, tá certo? Magog como Germânia? Lógico que a gente pode inferir aqui, mas essa Germânia não é a mesma. Claro que não é a mesma. Mas o nome é o mesmo. Daqui a gente vê a profecia acontecendo. Então tá aqui. Bora pegar o que a tradução colocou, tá certo? Magog, Alemanha. Então, antes da redenção do povo de Israel, aconteceria a guerra de Gog e Magog.
morreria milhões de judeus, como de fato aconteceu. Em seguida veio o quê? Geulah, a redenção do povo de Israel. Então bate. Então bate as coisas. Ou seja, está batendo as coisas. Aí vem a pergunta, Gog, mas quem é Gog? Gog é o chefe de Magog. Mas Gog é o mesmo que Hitler? Já que está dizendo que Magog é a Germânia, então Gog seria Hitler. Tá bom, digamos que seja. Mas tem alguma relação do nome com o nome de Hitler? Bom, na Septuaginta, que a gente quer falar, é a tradução da Torá pelos 70 sábios para o grego. Para o grego. Nessa tradução dos sábios, o nome Agag, lá dos Amalequitas, é o mesmo Gog, de Gog e Magog. Então tem uma relação de Agag, Amaleque, com Gog. Olha o que eu estou falando para vocês aqui, a relação de uma coisa com a outra. Bem, existe uma passagem dessa da Perachá de Bechalar, lá em Êxodos, em Shemot, que fala quando saímos do Egito e tivemos a primeira guerra com os Amalequitas, e que Moshe então ordena para Yehoshua, para derrotar os Amalequitas. Então lá é dito, quando Moshe Rabbeinu levantava as mãos aos céus, a Deus, o povo ganhava a guerra. Quando Moshe cansava, a gente perdia a guerra. Foi obrigado então que Aharon e Hur colocasse tipo umas pedras para segurar como se fosse a mão de Moshe e Aharon, de Moshe. E assim o povo ganhou a guerra. Aí continua o texto. Escreve isso, tá certo? Porque para não esquecer de lutar contra Amaleque. Aí vem aqui o último versículo dessa perachá de Bechalar. Vayomer kiyad al-kesiah milchama Hashem b'Amalek midor dor. Vayomer, e disse, kiyad, pois uma mão, al-kesiah, sobre, que é o mesmo que ser é um trono, Yah, de Deus. Milchama Hashem b'Amalek, é a guerra de Deus contra Amalek, geração em geração. Aí ele pergunta, que mão é essa sobre o trono de Deus? Que Yad é mão, tá certo? Que mão é essa? Aí você lê os comentários dos vários sábios, vai no Talmud aqui e ali. Então existem algumas explicações. A primeira diz que Yad aqui é a do próprio Deus. É a do próprio Deus. Dizendo que é como se Deus fizesse ou seja, um juramento que se lutaria contra Amaleque de geração em geração. Outros dizem que esse Yad seria a mão de um rei de Israel, que teria a obrigação de lutar contra Amaleque, no caso, como Saul começou e assim por diante. E outros dizem que esse Yad aqui, essa mão, é a mão de Amaleque. Yad Amaleque, a mão de Amaleque, que quer destruir o trono de Deus, que quer apagar o trono de Deus. Então, bora ver agora aqui essa explicação. Yad Amalek, a mão de Amalek. Daí a guerra de Deus contra Amalek de geração em geração. Yad Amalek. Por isso que Haman e os outros, então, todos esses têm a ver com Amalek. Também, então, sim, aí dentro de Yad Amalek. Agora, bora ver aqui. Quanto dá o número, em números, a palavra Yad Amalek? Yad Amalek. A gente já falou que Amalek era 240, lembram? Amalek era 240. Quanto é Yad em hebraico? Yud é 10, Dalet é 4, 14. 240 mais 14 dá 254. Então, Yad Amalek, aquela mão que está tocando, quer pegar o trono, como se fosse, dá 254. Agora que vocês vão ficar perplexos de ver isso. Né? Realmente aqui. Bora ver agora quanto dá o nome do chefe de Magog, da Germânia, durante o Holocausto. Hitler. Em hebraico chama-se Hitler. Ó. Re, Yod, Tet,
Lamed, Resh. Hitler. Bora somar agora. O Re é 5. O Yud é 10. Já tem 15. O Tet é 9. Dá 24. 24. Tá certo, 24. Guarda o 24. Aí vem o Lamed, que é 30. E o Resh, que é 200. 230 mais 24. Vai dar quanto? 254. Tá aí. Então, Hitler é Yad Amalek, a mão de Amalek. Aí tu vai entender o que é falar naquele versículo lá. De geração em geração, tu tem a luta contra Amalek, que quer destruir o trono de Deus, ou seja, apagar fisicamente com o povo de Israel, isso é uma história, e apagar também, sabe com quem? Com a ideia da crença de um único Deus. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Esses judeus todos morreram lá, sem fazerem nada versus nada. Para entender assim, 20 anos atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, teve a Primeira Guerra Mundial. Que a Alemanha também era uma das... Estava na guerra. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra, entre aspas, comum, que os povos guerreiam por seus interesses econômicos, bélicos, que a gente queira falar aqui. Então a Alemanha fez uma guerra, Charles Kant tinha razão, acabou perdendo. Já a Segunda Guerra Mundial, também feita pela Alemanha, que deveria ser uma revanche, tá certo? Tem um ingrediente que não faz parte das guerras. Se for perguntar para qualquer sociólogo, qualquer historiador, não se tem uma explicação do porquê desse ingrediente. Qual é esse ingrediente? A matança desenfreada dos judeus. Cara. A preocupação de Hitler, tá certo? Envolveu todo o povo alemão, tem que matar os judeus. Aí se pode dizer, que os judeus eram ricos. Tá, mas só nessa época o judeu era rico? Também não era rico na Primeira Guerra Mundial, 20 anos atrás? Então não faz muito sentido a explicação. Só que a gente percebe que tem um ingrediente que destoa e muito de uma situação normal do nosso mundo que a gente vive aqui. A gente já está percebendo que é uma guerra anormal em relação ao povo de Israel. Que tudo isso tinha como objetivo, como de fato teve, depois a redenção do povo de Israel. Então, quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, vamos tentar colocar no que a gente está falando aqui. A guerra de Gog e Magog aconteceu. Era Yad Amalek, a mão de Amalek, tentando apagar novamente o trono do Eterno, tá certo? Ou seja, o reino de Israel, outras palavras, que é usado lá em Divrei Hayamim, no livro de Paradipômenos, o tão chamado de Crônicas, que ser o trono de Israel é que ser Hashem, é o trono do Eterno. Do Eterno. Então, imagina que se tivesse conseguido isso, não teve pressa a conseguir isso. Então, só dessa maneira que o povo de Israel conseguiu, de fato, se livrar da guerra de Gog e Magog. Os que sobraram seriam aqui uma visão aqui dos ossos secos mencionados lá em Isaías 87, conseguiram ir para a terra de Israel e com muita dificuldade estabelecer o Estado de Israel. Então, aqui a gente está vendo uma visão, tá certo? É como eu digo aos meus alunos, nós somos pessoas comuns. Eu, outros rabinos também. Todo mundo é pessoa. Então, a gente, ao estudar a Torá, a gente tenta ver uma relação de uma coisa com outra, fazer as inferências e a realidade é que vai dizer se a gente está certo ou a gente está errado. Então, a realidade está aí. Ou seja, nunca houve, na história do povo de Israel, uma situação que existisse um reino de Israel ou um Estado de Israel, como está na atualidade, sem que houvesse um desejo, então uma permissão de Deus. Nunca houve isso. Então, de fato, o que nós temos hoje e os milagres que acontecem lá na terra de Israel são verdadeiros. É, de fato, a mão do Eterno agora protegendo o povo de Israel. E, assim como o reino foi estabelecido
Primeiro na época de Josué, a chegar na terra de Israel, o Eliarro. Aí depois, como foi estabelecido na época de Saul, Davi, Salomão, tá certo? Na época de Saul, o reino tinha que ser consolidado. Então, as guerras que se verificam lá contra os filisteus, contra os arameus, contra os moabitas, eram várias guerras. Depois com o rei Davi, a mesma situação. Para depois chegar numa época mais de paz, da época do rei Salomão. Shalom. Então, se a gente for tentar fazer uma comparação, é como se nós estivéssemos vivendo hoje uma época parecida com a época do rei Saul ou do rei Davi, vivendo em guerras para consolidar o reino de Israel. Depois que a gente consiga consolidar o reino, o seu Estado de Israel, é que a gente vai adentrar numa situação de Shalom, de paz, em um período salomônico. Ou seja, de fato, uma prosperidade no Estado de Israel, uma situação excelente, uma paz. Aí sim se poderá reconstruir o terceiro Beit HaMikdash. Então, o que estamos vivendo, tudo é de fato profético. Tudo de fato é como estava escrito nos nossos livros. Lógico, a gente está falando aqui, existe opiniões diferentes. Ainda bem que existe também. Porque se não existisse, nós seríamos o quê? Dogmáticos, que não é o caso. Então, toda essa história que a gente está vendo, da Rebeca com o Isaac, e a briga no ventre dela, tá certo? E ela foi perguntar, e o Isaac não teve o menor, digamos, ciúme. Vai perguntar, o Hakam lá disse, tá certo, é isso daí. Mas parece que o Isaac não soube da profecia de que o maior serviria o menor. Então ele não entendeu do que se tratava. E a Rebeca entendeu, tanto que ela fez com que o Jacó de fato recebesse a bênção no lugar do Esaú. Então, toda essa história que a gente está vendo lá, isso nos traz, tá certo? O que a gente deve fazer para chegar nesse momento? Bom, o que compete a nós? Nós vivemos neste mundo, Olamazê, como eu disse, para conseguir o quê? Olam Abá. Como é que eu consigo o Olam Abá? Através de provações, Baolamazê, neste mundo aqui. Quantas provações? O Talmud fala 3 provações. Uma, para estudar a Torá, com provações. Para você viver na terra de Israel, com provações. E para você alcançar o teu Olam Abá, só com provações. O que são provações? Dificuldade, outras palavras. Tentações, outras palavras. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Então, estamos aqui vivendo, digamos, fora da terra de Israel. Mas compete a nós defender, certo? Esse nosso Estado, que praticamente ele que nos alimenta espiritualmente. Os grandes sábios que nós temos hoje na terra de Israel é realmente uma inspiração para todos nós. Imagine quando a gente vivia no exílio. Por exemplo, Deus nos escape, a gente perdesse a terra de Israel, perdesse o Estado de Israel, e nós voltássemos à situação anterior. Imagina como seria. A gente não tinha paz. Olha, nós que vivemos aqui no norte do Brasil, e o Brasil que é um país acolhedor, vamos chamar assim, tá certo? Mas também não teve escape em relação ao antissemitismo e ódio aos judeus. Então, a gente nunca teve essa situação aqui tão completa assim. Bem melhor do que outros países, é lógico. Mas, por exemplo, 1903, é relatado que em Cametá, que é uma cidade aqui perto de Belém, tá certo? Aqui, onde moravam judeus lá, tá certo? Teve um surto, vamos chamar assim, antissemita lá. Que atacaram, depredaram, bateram em vários judeus lá, roubaram os judeus que estavam lá. Tanto é que um antigo rabino da sinagoga, quando eu era pequeno, era ele, seu Isaac Melul,
que viveu 106 anos, tá certo? Ele tinha um comércio, numa cidade lá perto de Cametá. Não é nem bem Cametá. Ele foi agredido lá, ele foi roubado. Ele teve que fugir de lá com a família dele sem nada. E acabou sendo aqui em Belém um rabino da sinagoga lá, deixando Abraão. E lá era conhecido então, esse movimento como Mata Judeu. Era o Mata Judeu. Depois a gente pode procurar pela internet. Hoje em dia é mais fácil ver, ter acesso a essas jornais da época, tudo mais, que retratavam isso. Então, nós estamos vivendo uma situação hoje em dia que, graças a Deus, tem um respeito maior para conosco. Tudo isso por causa do Estado de Israel. Então, querendo ou não, nós temos hoje uma paz bélica. Se Israel não tivesse o seu poder bélico, a gente não sabe o que seria lá. Mas continua aquela história de Amaleque, que a gente falou, tá lembrando de Amaleque? E a da Amaleque seria Hitler, tá certo? Tá, passamos essa parte. Conseguimos a redenção. E agora? Agora o Amaleque, tá certo? Não se esqueçam que o pai dele, no caso Esaú, também era casado com quem? Com a prima dele, filha de quem? Do tio Ismael. Do tio Ismael. Era Basemat Bat Ismael, que é a mesma Mahalat Bat Ismael. Ah, então tem um parentesco aí de Amaleque, também com os ismaelitas. Então, hoje estamos vivendo uma situação que aqueles que, como posso dizer, que dão problemas, tanto fisicamente, como até de ordem moral e outras coisas, ismaelitas. Então, tudo faz como está escrito na Torá de fato lá. Então, nós temos que aumentar o nosso fervor ao Eterno, temos que aumentar a nossa fé em Deus e o nosso cumprimento da lei para que a gente não perca os nossos méritos. É por esse motivo que os islâmicos eles entraram agora no fundamentalismo. Pergunta-se por quê? Eu estive num congresso rabínico alguns anos atrás, tá certo? 4 anos atrás. Aí tu tem várias palestras, o rabino-chefe de Israel, rabino Yeshiva, íamos ter uma palestra com um general do exército. E todo mundo pensou que ele ia falar de guerras, situações do Estado de Israel. Tá bom. Quando chegou nessa palestra, esse general, ele se preocupou em relatar, ou seja, a pesquisa dele, o que era dito no mundo muçulmano em relação a essas guerras que eles tinham perdido para Israel. A guerra de 48, a guerra de 56, a guerra de 67, 73 e assim por diante. Aí ele relata o que era falado no mundo árabe lá. Ele pegou recorte de jornal, pegou artigos de pessoas conhecedoras do mundo muçulmano, tá certo? O que eles diziam lá? Eles diziam que eles não entendiam isso, mas que eles viam isso e só podia ser realmente uma ajuda de Deus. O mundo árabe falando isso. O mundo árabe falando isso. Aí, o que acontecia nas mesquitas? Os árabes, até a década de 70, levavam uma vida mais amena. Os muçulmanos, basta tu ver filmes muçulmanos, por exemplo, da década de 40, de 50, uma vida mais normal. Então, de 70 para cá, eles perderam aquela guerra de Yom Kippur, eles começaram, então, num discurso nas mesquitas, de que eles só podiam caminhar do povo de Israel se eles fossem religiosos, cumpridores, no caso da religião deles. Aí começou o fundamentalismo islâmico. Guardar lá a sexta-feira, matar aquele que não é cumpridor de nada, tá certo? Então, foi tomando conta do mundo islâmico, tá certo? Esse fundamentalismo religioso. Tanto do lado xiita, que acredita no Ali, que é aquele Mahdi, que como eles chamam? Não, que vai voltar, tá certo? E tem os sunitas,
e acham que os sunas, vemos que shuna, em árabe, vem da palavra Mishnah, em hebraico. Segunda, a Mishnah não é uma segunda Torá, como se fosse Mishnah, para eles é Suna, que é os comentários que eles fazem do Alcorão, tá certo? Então, tanto o outro grupo como o grupo são fundamentalistas hoje em dia, tá certo? Tem esse ISIS, que é sunita, e aqueles outros que é xiitas, tá certo? Hezbollah e outros. Todos eles têm o mesmo objetivo, aumentar, como se fosse, no caso deles, a religiosidade que eles têm, e com isso, através da religiosidade, vencer o povo de Israel. O mesmo, quem fez isso? Balac ben Zippor, ele era moabita, ele disse, não vou poder lutar com o povo de Israel corpo a corpo, porque eu vou perder. Então, vou entrar numa luta espiritual, numa luta religiosa, em outro campo. Profecia contra profecia. Profeta contra profeta. Vai encontrar o Bilam, Ben Beor, que o Talmud diz que ele tinha um nível espiritual igual ao de Moshe Rabbeinu, para fazer isso daí. Só que é por esse motivo que é escrito na Torá as profecias de Bilam. E ele é que fala de Agar lá, inclusive. Ele fala lá que vai sair uma estrela de Jacó, Kohav Yaakov. E o Kohav Yaakov representa o cetro para o povo de Israel. Daí o uso da estrela em símbolos judaicos. A bandeira de Israel. É encontrado moedas da época do Bar Korbá. Aquele Bar Korbá, que foi chamado de Bar Korbá pelo Rabi Akiva. Ele era Bar Kozeiva, certo? Para quem viu que ele era o Mashiach do povo de Israel. Então não vai ser agora filho da estrela, Bar Korbá. Nas moedas que ele cunhou, representando o ano 1 e o ano 2 da redenção do povo de Israel, aparece uma estrela em cima das moedas. Então a estrela representava realmente o cetro do povo, a estrela de Jacó, mencionada lá por Bilão. Então a gente está vendo daqui, tá certo? Que tudo que aconteceu com nossos patriarcas lá, a pergunta que ela veio fazer para a casa de Shem e Ever, e a resposta que veio é o que a gente está vivendo até hoje. Então, o rei Davi nos disse que ele tinha mais dor no coração e mais preocupação, não com seus inimigos, ele lutou a vida inteira, contra os de casa. Ele sofreu muito quando Absalão, tá certo, fez o que fez contra ele. Foi um golpe muito duro. Era praticamente um filho muito amado do rei Davi. Tanto é prova que ele nem perdoou o Yoav, que era sobrinho dele, tá certo? Que acabou matando o Absalão. Então, quando a gente tem em casa, e isso acontece com todos nós, nossas piores brigas, que a gente se dá muito mal, são com nossos parentes. Brigar com o de fora, tá bom. Brigou, deu aquele estresse naquela hora lá, depois tu sai, acaba ali a história. A brigar com os parentes é uma coisa terrível. Não vai deixar de ser teu parente, ele é teu parente. Aquela história está lá, aquele vínculo continua. E tu está brigado com ele. Então, isso aconteceu na história de Isaac e Rebeca. Só para terminar meu comentário, nessa perachá de Hayei Sará, eu não comentei, mas vou trazer logo no começo. Vai o Hayei Sará me achana, vesim, chana vesheva shanim. Vai amor Sará, Bigdad Hebron, que ela morreu em Hebron, e que o Abraham foi Lispod, Lessará, Deliv Kotar, que ele foi prantear Sará e para chorar por ela. E na palavra chorar por ela, Deliv Kotar tem um kaf bem pequenino. Um kaf bem pequenino. Bom, então nesse kaf bem pequenino, vou contar por que está pequenino, para te indicar aqui algumas coisas. Primeiro, a sequência está trocada. A gente deve chorar pelo nosso ente querido que faleceu, para depois tu prantear. Prantear, que se diz em português, em hebraico a palavra resped, é quando tu vai dar aquelas palavras sobre o falecido. Certo? Sobre o falecido. Tu chora, para depois tu dar isso.
Mas está ao contrário. Ali se pôde restaurar. O Abraão primeiro fez o respeito, primeiro fez o pranto, depois que ele chorou. E quando chorou, estava bem pequeno o cafo. Por quê? Então, aqui é dito assim nos comentários, que o Abraão estava muito feliz porque ele tinha conseguido, digamos assim, passar no teste de Akedat Isaac, do sacrifício de Isaac. Eis que ele levou seu filho Isaac. Isaac já não era mais uma criança, tinha 37 anos para fazer o Akedat Isaac. Isaac também com a maior resiliência, tá certo? Foi, se deixou amarrar para o Abraão e tudo mais. E Abraão, de fato, ele cumpriu o que Deus estava mandando. Aí, num momento, assim, bem importante, Deus manda que Abraão parasse o seu cutelo, né, e não matasse o Isaac. Bom, então ele estava tão feliz com isso, que mesmo com a morte da mulher dele, tá certo? Ele estava feliz com a continuação através de Isaac. Então ele teve que primeiro prantear a Sara, para depois conseguir chorar, nem que fosse um pouco. Então isso que é relatado com aquele cafo bem pequenino que está ali. Se poder sarar, Believe Cotar. Então Abraão consegue enterrar Sara, ele compra essa terra dos hititas de Efron, Arquiti, e isso é que é dito, você vai hoje em dia na Mearata Marpelá, na tumba lá dos patriarcas, aquilo foi comprado com dinheiro, tá certo? Por Abraão. Aquilo de fato, de uma maneira, pertence ao povo de Israel. Então, para a gente concluir de uma maneira bem clara, através do amor de Rebeca e de Isaac, a Ravá de um lado, a Ravá do outro, 13 e 13, tem 26. Então, nós temos que fazer com que o nome do Eterno sempre esteja com a gente. E digamos todos, amém. Vamos deixar aberto agora as nossas perguntas, para a gente interagir um pouco, o que eu preciso aí. Olha, sobre esse tema que a gente abordou, essa discussão do momento atual, tá certo? É uma discussão que a gente tem que ter a ideia, tá certo? De pensar, são pensamentos diferentes. Não quer dizer aqui que grupo A ou B, ou até grupo C, esteja fazendo algo errado. Todos eles têm a intenção de servir ao Eterno e eles enxergam de uma maneira diferente o momento atual. Tanto os Haredim, como os Datileumim e outros grupos. Tem os Sefaradim, os Ashkenazim, tá certo? Não são um grupo assim, bem de formação de visão, são grupos mais geográficos do que de visão. Mas, de qualquer maneira, isso nos coloca no que a gente está vivendo no momento atual do povo de Israel. Então, a gente pode abordar, falar sobre esses temas aí. Por exemplo, Abraão é o nome, tá certo? Nosso patriarca. Mas a gente vai perceber que, biblicamente, tu não vê um outro personagem com esse mesmo nome. Não é verdade? Tu não lê na Bíblia se tem outra pessoa com o nome de Abraão. Abraão é só Abraão. Isaac é só Isaac. Moshe é só Moshe. São nomes que se repetem. Yehoshua tem várias vezes. Yosef tem várias vezes. Gad tem várias vezes. Shemuel tem várias vezes, assim funciona. Mas, qual seria um nome parecido com Abraão? É de um outro personagem da Torá também. Sabe qual é? É daquele Natan e Abiram. Abiram é o mesmo que Abrão, é o mesmo que Abraão.
Abiram, ou seja, meu pai como posso dizer, é nobre. Meu pai é enobrecido. Qual é o outro nome parecido com o nome de Moshe? Que é outro personagem bíblico também. É de um levita chamado Mushi. Tem Mahli e Mushi. Então, Mushi era o nome também de Moshe. O que muda o nome de Moshe e Mushi é o seguinte. Mushi, de fato, é o nome que quer dizer algo como salvo, tirado, digamos, das águas. Mushi, a linguagem está na voz passiva do verbo. Enquanto que Moshe, apesar de representar, olha meu amiguinho aí, apesar do nome Moshe representar a mesma coisa, mas a voz do verbo está na voz ativa. Ou seja, não só que não quer dizer que ele foi tirado, é que ele vai tirar das águas. Então, como se fosse um nome que representasse o futuro da vida de Moshe, e salvasse, como de fato salvou o povo lá no Mar Vermelho. Bom. Tudo bom, mano. Rabino, voltando um pouco aí sobre a questão da guerra que o senhor mencionou, que acontecerá antes da redenção, algum comentarista arriscou algo sobre a falar sobre as pessoas que não são seguidoras da Torá? O que vai acontecer com essas pessoas? Boa pergunta, boa pergunta. Ulisses, é assim, a Torá, digamos, ela foi dada primeiro para Adão, vamos falar assim, Adão. Ele deveria receber a Torá inteira. No caso, esse Rahaim. Acabou sendo seduzido e foi por esse Hamavet, a árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da morte. Aí Deus acabou esperando 26, lembra essa história de gerações, até ter aprendido o nome dele, plenitude do nome dele, para poder entregar a Torá para o povo de Israel. Mas o Adão sabia e tinha a plena consciência da existência de Deus. Assim ele passou para Caim, passou para Hebel, que morreu, passou para Shet, e assim aqueles mencionados na Torá sabiam disso. Aí vem a geração do dilúvio. No dilúvio, todo mundo falava em Deus. Tá certo? Só que eles não se respeitavam. Um roubava o outro, isso aqui e tudo mais. Aí Deus manda o dilúvio. Aí, logo depois do dilúvio, vem a geração da Torre de Babel. A geração da Torre de Babel. Na geração de Babel, as pessoas se amavam, falavam uma só língua, tinham coisas de interesse em comum, mas não queriam Deus, presente na história. Não queriam Deus, digamos, comandando esse mundo aqui. Eles pensaram, bora tentar tirar Deus. Como a gente vai conseguir? Faz uma torre, Deus deve morar no céu. Faz uma torre, atingir os céus. Ele atingia Deus. Deus viu o que eles fizeram. Deus não mata ninguém nessa ocasião. E Deus os espalha pelo mundo. Confunde a língua deles e os espalha pelo mundo. Aí, Ulisses, dá uma olhada depois no capítulo 4 de Deuteronômio, de Devarim, versículo 19. 4, versículo 19. Aí lá está falando para o povo de Israel tomar cuidado com a idolatria, com a Vodazara. E diz, toma muito cuidado, quiçá, seja, talvez, tu olhe para os céus e vendo o sol e a lua e as estrelas, tu queiras servi-los. Tá certo? Não faça isso, porque isso eu coloquei eles uma herança para todos os povos. Assim fala o texto. A gente pode entender isso de uma maneira simples. Deus deixou como herança, quer dizer, como um benefício para todo mundo. O sol amanhece o dia, a lua é a noite, assim por diante. Mas, no comentário de Rashi, usando a palavra lechalek, e lechalek quer dizer o mesmo que dividir e dar de herança. Por exemplo,
Um pai tem seus filhos. Ele vai dividir a herança. Vai lechalek anachalá. Ou então lechalek etayerushá. Ele vai dividir a herança. Então ele diz, não, aqui Deus deixou para os demais povos como herança a idolatria ao sol, à lua e às estrelas. Aí, como assim deixou idolatria? Então aqui é dito assim, Ulisses. Depois pode esmiuçar isso mais em outra ocasião. Isso leva tempo. Que Deus deixou como herança para os povos todos serem idólatras. Serem idólatras. Aqui tu vai entender mais o que o senhor está dizendo. Como assim serem idólatras? Está sendo dito aqui é o seguinte. A gente não tem a obrigação, tá certo, de fazer um trabalho de convencimento do Deus verdadeiro, digamos assim. Ninguém tem essa obrigação. Porque aquele idólatra, descendente, desde a época da geração da Torre de Babel, está, de uma certa maneira, pagando a petulância que eles tiveram na Torre de Babel. Dando uma de bobo por 70 anos, 80 anos, 100 anos, servindo a madeira e a pedra. Estão servindo um ídolo. Em compensação, essa pessoa que seria idólatra não será cobrado no outro mundo por causa da sua idolatria. E já paga nesse mundo sendo isso. Agora, se ele desperta e percebe qual é a verdade, nós temos a obrigação, como judeus, como israelitas, de abraçar essa pessoa, tá certo? Para ela se aproximar do eterno Deus. E ela que vai, conforme o limite da vida dela, conforme ela for praticando as coisas, isso é uma evolução. Até chegar o momento que ela está preparada e chegar diante do Beit Din e fazer a conversão dela oficialmente ao povo de Israel. Mas enquanto ela não chega a esse ponto, digamos assim, ela já despertou, já tem que estar servindo a Deus da maneira que ela pode. Isso já é contabilizado positivamente para ela também. Então, vai chegar o momento, e está chegando o momento, tá certo, que a gente percebe isso, de um despertar dos povos para a verdade. Olha a dificuldade que a gente tinha no passado, que não vai muito longe, de ter acesso, por exemplo, a algum assunto de Torá. Não vai muito longe, Ulisses. Mas hoje em dia, para o Hashem, ficou muito mais fácil. Entra na internet, às vezes em qualquer língua, às vezes tem hebraico, bota o tradutor automático. Logicamente que a tradução não vem tão completa, mas te aproxima. 80% do texto, ou de inglês. Então, o acesso ao conhecimento já é muito grande. Já é muito grande. E isso vem facilitar com que várias pessoas estejam despertando para a verdade das coisas. Então, a gente não sabe quanto tempo pode demorar, digamos assim, essa redenção do povo de Israel. Mas que, de fato, está ocorrendo agora, essa é a visão, no caso, que eu tenho, digamos assim, está ocorrendo agora, esse despertar faz parte desse momento. E a tendência é aumentar, com certeza. Bem, a todos, eu fico muito feliz sempre de poder participar. Meu amigo Eliarro está no Uruguai, seu Nilson, Ulisses. Obrigado, Rabino. Vamos deixar a pergunta para depois. Não, com certeza, depois, com certeza. Estou só refletindo aqui para depois lançar uma pergunta. Não tem problema nenhum, senhor Nilson, com certeza. É como eu digo, às vezes a gente vai numa situação de aula, tá certo? O Rabino, o que está dando, às vezes ele passa com tanta informação que você vai digerir aquilo. Exatamente. Mas depois eu vou agora e eu não entendi tal coisa. Com certeza, senhor Nilson, isso daí. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar. Poder compartilhar com os amigos e saber que todos nós aqui estamos no intuito verdadeiro de servir ao eterno Deus. Que nos chamais para ele. Ver a Raftaita Shemeloqueca, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Bechol meu. Nosso coração, nossa alma, todas as nossas forças. Amém. Amém.
Olha. Um abraço aí. Um abraço. Aí, um abraço aí. Até o próximo. O Mozinho aqui, a dona Rosilândia também. Valeu. Tá vendo? Um abraço para vocês. Boa noite, Rabino. Boa noite. Boa noite. Laila Tove para vocês. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rabino. Tá bem.